Será que a construção interna da LG RN-C7 justifica o preço que ela custa hoje? Porque o que eu encontrei aqui dentro me surpreendeu. Olha o tamanho desse imã para um alto-falante de apenas 8 polegadas. Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais uma novidade. Hoje nós vamos conhecer absolutamente tudo sobre a LG RN-C7, placas, alto-falantes, tamanho dos ímãs e mostrar cada detalhe da construção interna dela. Ficou interessado em conhecer? Então já deixa o like para fortalecer e bora começar! Aí pessoal, começando aqui pelas placas, ó. No caso aqui da placa fonte. Alguns detalhes que me chamaram a atenção aqui, pessoal, foi isso aqui, ó. Dá uma conferida aqui, ó. ON RN9, no caso aqui tá marcado o 7 e também 5. Aqui a data de fabricação dela, 8/7/2021. Como aqui é a mesma placa para RNC9, eu acredito que tenha mais componentes no caso dela, e no caso da RNC5 tenha menos componentes do que aqui a placa da RNC7. Já aqui na placa de saída, pessoal, aqui também temos a data 21/4/2020, acredito eu, e também ON 9, 7 e 5. Passar um aqui, dar uma passada por ela aqui para você ver os componentes. Para quem tem curiosidade, aqui é os dois P10. Aqui a entrada óptica e aqui a antena FM. Caso você esteja precisando de antena FM para LG RN-C7, RN-C5, RN-C9 ou outros modelos de caixa de som, eu tenho para vender. Só me dizer aqui nos comentários que eu te mando o link direto do anúncio. Já aqui a placa de comandos, que também o mesmo processo, pessoal, só que está um pouco mais difícil de ver, aqui um pouco mais antigo, 19/12/2019, ON 9, 7 e 5. E já aproveitando que você chegou até aqui, eu quero saber uma coisa. Você gosta desse tipo de vídeo, mostrando tudo por dentro, ou prefere comparativos ou testes no decibelímetro? Comenta aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários e isso me ajuda muito a decidir quais vídeos gravar primeiro. Aqui a alça de transporte dela e aqui o acabamento da parte de trás. Para quem tem curiosidade, aqui ó, os tweeters são o mesmo. E também os médios são os mesmos. No caso dos médios aqui, eles têm uma câmara totalmente selada. Já os tweeter, eles são parafusados aqui na parte frontal dela, pessoal. No caso, aqui na parte de cima. Eu já joguei desengripante na minha aqui, já tô deixando aqui no sol para poder secar, que aí terminou de secar, eu já vou terminar de limpar e voltar com ela lá para poder estar montando. Caso você tenha interesse em ver o passo a passo de como desmontar a LG RN-C7, no final desse vídeo ele vai aparecer como sugestão. Aqui é a construção dela por dentro, pessoal. No caso, essa parte ali é o recorte aqui em cima para poder estar colocando o alto-falante, que acabou virando reforço. E eu vou te falar uma coisa, ela tem bastante reforço. Dá uma olhada. Em cima, aqui embaixo, vem aqui pra descendo. Tentar te mostrar ali os dutos. Vou mostrar do lado de cá que vai ser mais fácil. Olha os dutos aí, ó. Engraçado que aqui, olha, ele tem um acabamento tipo papel, mas você vê que aqui dentro ele tem um acabamento plástico. Bacana, gostei. Ali a parte de cima dela. Deixa eu virar aqui de novo. Ali a parte selada dos médios e a parte que vem lá de cima os cabos. E aqui, pessoal, é interessante mostrar o seguinte. Aqui temos um sobressalto da parte de madeira, o que aumenta a litragem dos alto-falantes para a média aqui, mesmo sendo selado. E aqui no caso do alto-falante de 8 polegadas, também temos um sobressalto que aumenta a litragem da caixa, que praticamente toda a caixa é só para o alto-falante de 8 polegadas. Como aqui é selado e aqui vai na parte de cima, praticamente os dutos ali de baixo só trabalham para o alto-falante de 8 polegadas. Outro detalhe legal, pessoal, L, I, R, e aqui em cima a mesma coisa, R e L. Porque para quem não sabe, apesar dela ser uma torre, ela tem separação de lado esquerdo e direito. Aqui a construção do tweeter, ó. Minha mão tá suada, conforme eu vou pegando, ele tá marcando tudo. Gostei da construção dele. Pequeno, mas robusto. Gostei. Há uma casca de aranha. Novamente o modelo dele, para quem tiver interesse. E, engraçado, achei bem...
pelo tamanho dele, eu achei que ele tem bastante ímã. Gostei. Bora medir. De um ferrite ao outro, 14,2. Só o ímã, 8,0 redondo. Já de largura, de um canto ao outro, no meio, 50,0 redondo também. No caso aqui, como a gente já viu que eles são iguais, não tem necessidade de medir os dois. Já no caso dos médios, repara que ele tem um resfriamento aqui, ó, para poder estar ajudando, porque como ele é uma câmara selada, há necessidade dele ter um resfriamento mais abrangente para não ter sobreaquecimento. A construção dele lá por dentro. Aqui embaixo. Também gostei da construção dele. Se você for olhar por aqui, ó, praticamente o cone todo é só ímã. Gostei. Pelo tamanho, é um ímã bem robusto. Infelizmente não dá pra gente encostar ali, ó, pra poder estar medindo. Aí também não consegue aqui em cima. Mas levando em consideração, começando bem aqui no comecinho do ferrite e aqui em cima, tá dando 14,3. Só o ímã, levando em consideração um pouquinho de cola ali, ó, 8,5. Já de largura, de um canto ao outro, no meio, 55,0 redondo. E claro que o melhor eu deixei pro final, né, pessoal? Ele tem uma certa resistência, já vi alto-falantes mais resistentes, mas também não é aquela coisa mole que dá a impressão que você vai apertar assim e já vai estragar. Gostei, tem uma boa excursão aqui, gostei disso. E aqui, dá só uma olhada, é até difícil de pegar com uma mão só. Olha o tamanho do ímã desse alto-falante. Dá só uma olhada. Para um alto-falante de 8 polegadas, eu não vou citar nome não, pessoal, mas eu já desmontei caixa de som com alto-falante de 12 polegadas que não tinha isso tudo de ímã. É claro que o ímã sozinho vai resolver todo o problema? Não. Mas eu vou te falar uma coisa. Ver um ímã parrudo desse aqui, dá até gosto de ter desmontado ela, viu? Concorda comigo? Deixa o like aí então. Você já tinha visto um conjunto magnético desse tamanho em um alto-falante de 8 polegadas de caixa residencial? Ajeitei ele melhor na mão aqui. Dá uma olhada na construção dele. E sabe o que eu gostei aqui? Lembra que eu te falei que no caso dos dutos ali são só para ela? Repara que ele nem tem arrefecimento igual aqui dos médios, tá vendo? Ele já é direto. Não tem arrefecimento aqui, nem aqui embaixo. O bicho é bruto mesmo. Tão bruto que pegando aqui embaixo e vindo até aqui em cima no ferrite, tá dando 32,2. Agora só o ímã, pessoal, dá uma olhada. 19,9. Já de largura, de um canto ao outro, no meio, tá até aqui o modelo dele para quem tiver interesse, tá dando 126,9. E agora que você já conhece toda a construção interna da LG RN-C7, desde as placas até o tamanho dos ímãs dos alto-falantes, chegou a hora de descobrir se tudo isso realmente faz diferença na prática. No próximo vídeo, eu vou colocar essa torre no decibelímetro, medir grave, subgrave, pressão sonora e descobrir se ela entrega tudo aquilo que esta construção promete. Então clica no vídeo que já está aparecendo aqui na tela, porque essa sequência ficou muito interessante. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo.